Olá, meus queridos, bom dia! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sempre gosto de falar e sempre vou estar falando. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao doce Espírito Santo de Deus. Que bom, o Senhor nos permitiu viver mais este dia. Então a Ele todo louvor. Sim, ao Senhor Jesus todo louvor, toda honra e toda glória. Queridos, vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Hoje eu fui despertado com uma palavra, comentando aqui com a bispa, que está aqui do ladinho. Eu falei, eu quero falar sobre uma palavra que, acho que, sabe, Deus falou ao meu coração. Ei, comente sobre um fato que está acontecendo no meio da minha igreja. E é notório, gente, que para aqueles que já têm um pouco aí de caminhada, vai perceber que essa palavra tem tudo a ver com a sua, com a minha, com as nossas atitudes para com aqueles que Deus escolheu a dedo. Mas por algum motivo, e motivos esses a gente às vezes tem resposta, às vezes não tem, essa pessoa talvez em algum momento não estava tão firmado na rocha. E infelizmente acaba ficando um pouquinho longe de Deus, mas nunca esquece. E a pessoa nesse momento vai dizer o seguinte: poxa, que louvor, que momento maravilhoso que eu tive naquela igreja, com aqueles irmãos. E a pessoa vai retornar. Lucas capítulo 15, verso 22, Jesus conta uma parábola, e a parábola é do filho pródigo. Para explicar o que aqui, gente? Para explicar o relacionamento de Deus com o pecador. E o texto que eu separei, alguns versículos desse texto, Lucas capítulo 15, principalmente o 22, diz assim: mas o pai disse ao seu servo, depressa, traga a melhor roupa, vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Gente, quantas pessoas talvez nunca parou para ler, meditar e refletir sobre esta passagem? O que essa passagem diz para você, para mim e para aqueles que por algum motivo se afastou um pouquinho de Deus, mas são escolhidos. Deus escolheu. E aquele que realmente é escolhido por Deus, ele não consegue ficar longe de Deus. Deus até dá a essa pessoa algumas oportunidades para que essa pessoa, e é sempre Deus, sempre o Espírito Santo, para que essa pessoa caia em si, vai trazer à sua memória uma canção, um louvor, uma adoração, uma oração, uma palavra, um abraço, aquela visita que foi realizada, aquele momento de um culto no lar, um discipulado. Mas Deus vai fazer essa pessoa se lembrar que o melhor lugar é estar na presença dele, na presença do Deus Pai. Então, o texto é muito maravilhoso. Eu separei alguns versículos. Por exemplo, Lucas 15, 31. Disse o pai: meu filho, falando com o irmão do pródigo, meu filho, você está sempre comigo, olha aí. E tudo que eu tenho é seu. Agora o 32. Mas nós tínhamos que comemorar, ele falando com o filho, alegrarmos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Lucas 15, 32. É onde a gente tem que parar para pensar que eu, você, se estamos caminhando, se podemos ir à igreja, nos reunimos com os nossos irmãos de fato, que tem a mesma esperança qual de povoar o céu. Nós que estamos, sabe, tocando instrumento, meus queridos, pegando o microfone e louvando a Deus, orando, falando da palavra, participando de reuniões em pró o crescimento e desenvolvimento do reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor, porque nós estamos caminhando, mas alguns precisam da mão estendida, alguns precisam de uma palavra de fé, mas não de uma palavra, muitas vezes, de condenação. Quando você quer falar algo, fale apenas o que a palavra diz. Está escrito:
Aponte o que a palavra diz. Deixe a palavra trabalhar na mente e no coração. Então, a parábola do filho pródigo aqui conta que sobre um homem que tinha 2 filhos. E um dia, segundo o texto, o filho mais novo pediu a sua parte da herança, foi embora, foi curtir a vida. Esse jovem gastou tudo que ele tinha nos prazeres e acabou na pobreza. E aí o texto continua dizendo que houve uma fome naquele lugar onde este jovem, o filho pródigo, se encontrava. Então houve uma fome no lugar onde estava, e o único emprego que ele conseguiu ali para sobreviver, segundo o texto, foi cuidar do quê? De porcos, que eram animais considerados impuros pelos judeus, como está descrito em Lucas 15, 14 ao 16. O jovem, segundo o texto bíblico aqui, gente, ficou com tanta fome que deu até vontade de comer as vagens, o alimento que dava aos porcos. Ele, então, nesse momento, se lembrou, opa, na casa de meu pai, até os servos comiam muito bem. E ele ali se arrependeu, caiu em si e decidiu voltar para a casa do pai, pedir perdão ao pai, Deus, e pedir ao pai um emprego como um servo comum. Você acha tudo isso em Lucas 15, 17, verso 19. Mas o que é mais interessante aqui, glória a Deus. Gente, diz o texto que quando o pai viu o seu filho, meu Deus, vindo lá de longe, segundo o texto, ele correu ao seu encontro e o recebeu com alegria. Nesse momento o filho pede perdão, pede um emprego a seu pai, mas o pai naquele momento interrompe, chama os servos para que eles possam trazer roupa nova, como já li, colocar o anel, colocar a sandália nos seus pés, para que ele possa se sentir como sempre ele foi, parte da família, principalmente parte da família de Deus. O pai aqui não está zangado, gente, nem desiludido. O pai aqui, Deus, glória a Deus, estava feliz porque seu filho tinha voltado o quê? Em segurança. Agora, aqui está a questão que a gente tem que aprender. Mas lá estava o outro filho, como eu e você. Lá está o outro filho, que está congregando, compartilhando da graça, da bênção na casa do Deus Pai. Quando o filho mais velho chegou do trabalho, a festa já tinha começado. E ele ouviu, peraí, o que está acontecendo? Ele ouviu. E aí ele ouviu que seu irmão mais novo tinha voltado. E em vez de se alegrar, ele foi muito zangado. Seu pai veio falar com ele e o filho explicou que ele sempre trabalhou, fez tudo para agradar o seu pai, sem receber nada em troca. O filho falando com o pai. Agora ele se sentiu injustiçado, porque seu pai tinha feito uma festa para o seu irmão. Que irmão? É meu irmão irresponsável. Somente porque tinha voltado para casa. E muitas vezes a gente, sem parar para pensar, como estava comentando com a bispa aqui, esse sentimento é um sentimento que nós temos que pedir muito a Deus para que nunca nos atinja. Porque o sentimento às vezes é de você. O que essa pessoa está fazendo aqui? Tanto mal que ele fez, tanto mal que ela fez. Você começa a criar um julgamento que não é seu, não é meu, não é nosso. O que? Já deu oportunidade para essa pessoa? Já voltou a tocar? Meu Deus. O quê? Está fazendo a leitura oficial no culto de domingo? Mas não é o fulano que fez isso ou fez aquilo? De repente do nada largou tudo. E a gente não entende que esse trabalhar não é seu, não é meu, não é nosso. Não é de uma placa de uma igreja, não é de um ministério.
não é de alguém por dizer que é pastor e tem um CNPJ, porque tem pastor de fato que não tem CNPJ e é um pastor, é uma pastora, é um homem, uma mulher de Deus que Deus levantou justamente porque tem compreensão. Quem é que de fato pode perdoar pecados? Aqui entra uma coisa muito perigosa, porque na verdade aqui vai nos levar ao orgulho, e esse orgulho é um veneno perigoso. Nós sabemos que tudo começou porque um único anjo no céu, ungido por Deus, querubim, que estava lá, regendo todo um coral de anjos, que tinha sobre ele uma posição de muito destaque, resolveu, porque entrou no coração dele o orgulho, e falou: peraí, posso ser melhor do que isso, eu sou melhor do que isso, vou subir e vou tirar do trono, meu Deus, eu quero ser Deus. E tem muita gente que se coloca nessa posição sem pensar. Então, quem sou eu, quem é você para julgar uma pessoa que Deus escolheu? Uma pessoa que por algum momento se afastou. É quando você chega num ambiente que você tinha lá uma certa posição e de repente alguém te vê naquele culto, naquele momento, e o olhar não é um olhar de alegria, não é um olhar de festa, de felicidade, mas é um olhar de desprezo. Um olhar tipo: o que está fazendo aqui? O que veio fazer aqui? Então não tem noção, gente, como tem muita gente como o irmão do filho pródigo. A verdade é que o sentimento que brotou no coração deste filho, o mais velho, é um sentimento, muitas vezes, que se você parar para pensar, tem nome, e o nome é orgulho. E aonde a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o propósito aqui, esse propósito que Deus, através de seu Filho, Jesus Cristo, nos ensina, é justamente para chamar a sua, nossa atenção para o amor, a graça de Deus, ao buscar e perdoar o pecador perdido. Quando você pega aqui até o contexto vai falar de 3 histórias: o pastor das ovelhas, da mulher e do pai piedoso, que aponta para um Deus de amor, que aponta para a sua misericórdia, que são infinitas, que resgata e recebe o seu povo como eu fui recebido, por me arrepender de muitas coisas que eu não tenho nem como esconder, porque o nosso Deus sonda qualquer ser humano nessa terra, qualquer coração. As suas, minhas, nossas atitudes estão diante de um Deus que é amor, que tem misericórdia, mas é um Deus de justiça. Então, aqui, tudo que você pegar, tudo que você lê, melhor falando, em relação ao contexto que conta essas 3 histórias: o pastor das ovelhas, a mulher com a dracma perdida, ou o pai piedoso aqui, aponta para Deus, a sua misericórdia, que resgata, que tem te resgatado, a minha, você e qualquer pessoa que ele marcou com a promessa da salvação, e recebe, porque quando eu e qualquer pessoa cai em si e vem aí o verdadeiro arrependimento, o amor de Deus te alcança. Ele corre, ele te abraça. Ele, quem Jesus, é o nosso Deus perdoador. Ele, quem Jesus, deseja termos sempre ao seu lado por amor. E um outro ponto aqui, gente, tão importante, que remete aqui a uma atitude correta, até de considerar, queridos. E considerando aqui, eu quero trazer à tona o que é a preciosa salvação dos outros, que por algum momento aí, como eu comecei a falar, se afastou um pouco. E a minha, a sua oração, a nossa oração sincera, traz à tona este amor, porque Deus pode colocar na sua vida
pessoas que você vai trazer à tona palavras da salvação. E aqui eu quero estar fechando com você, para que você entenda que o contexto, quando você pega lá, principalmente 15:1, quando você pega Lucas 15:1, você vai entender o que está em jogo, o que está à sua volta. O contexto da parábola do filho pródigo mostra aqui, gente, que Jesus, ele tem um público diversificado. Por um lado estão quem? Os religiosos. Por isso que eu comecei a falar que o irmão do filho pródigo teve uma atitude de orgulho. Então, por um lado, tem aí os religiosos fariseus. Do outro lado, os publicanos, cobradores de impostos para Roma. E do outro lado, também você vai encontrar uma situação que muitas vezes está ali em volta de toda a situação, que são os pecadores. Eles, gente, tinham o quê? Uma conduta imoral, contrariava a lei de Deus. Por isso eram totalmente excluídos das atividades religiosas dos judeus, eram marginalizados pelas pessoas, pensa nisso, e pessoas de bem, desprezados, considerados a escória da sociedade, mas se aproximava de Jesus para aprender com ele, como está em Lucas 15:1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Quem sou eu para dizer quem pode e não pode ouvir a voz de Deus através da palavra? Quem sou eu ou você, qualquer um de nós, que pode impedir alguém chegar na casa de oração buscando a misericórdia e o perdão de Deus? Quem sou eu para dizer aquela pessoa que se arrependeu amargamente, caiu em si e volta para a casa do Pai, a casa de oração, a igreja, buscando se reconciliar com Deus, buscando o direito que o Senhor Jesus conquistou na cruz, dando a mim e a você o direito a ter a vida eterna com Deus. Deus chama, Deus escolhe, inclusive quem planta. Cada pessoa, cada jovem, cada criança, cada adolescente, cada senhor, cada senhora, cada ancião, na sua casa de oração, na igreja, é Deus, Ele que escolhe. Não fosse vós que escolheste a mim. Ele diz claramente para mim: ó, Reginaldo, foi você que me escolheu, eu te escolhi, Ele te escolheu. Então o tempo é esse, é o tempo de você cair em si, é o tempo de você entender que Deus te chama, que Deus está dizendo: olha, o tempo se aproxima, enquanto é dia, a noite não vem. Então não abra mão do que Deus te deu, te concedeu, que é o direito da vida eterna. E a nós, queridos, que estamos ali, não vamos ter a atitude do irmão do filho pródigo. Vamos celebrar, vamos louvar, vamos agradecer. Porque muitos e muitos, milhares e milhares de pessoas que Deus escolheu e deu a essa pessoa a certeza da vida eterna, vai sim povoar o céu. O Pai aqui, que o texto diz, é Deus, é o Pai Celestial, amoroso, que espera e dá perdão total e recebe com alegria. Sim, não se preocupe, uma vez que Ele te perdoou, perdoado você está. Ele joga tudo isso no mar de esquecimento, como sempre falava, alguns vão lembrar, lá tem a placa, uma plaquinha lá escrito: proibido pescar. É proibido pescar, não pode, está no mar do esquecimento. O filho mais novo, que assemelha-se aos perdidos, transgressores, decidido agora a buscar uma satisfação longe da casa do Pai. O filho representa isso, mas a alegria é tão curta, é curta nessa terra, sabe? A alegria aqui é curta na terra, porque traz muitas vezes todo um desprazer, uma tristeza, uma angústia, perca total. Então essa alegria curta na terra do esquecimento de Deus. Nada, gente, aqui, nada preenche o vazio da ausência do nosso Deus Pai. Agora o filho mais velho, meu Deus. E é onde eu e você, cada um que estamos caminhando, estamos indo à casa de oração, estamos realizando culto no lar, discipulado, evangelismo, cantando, louvando, tocando os instrumentos.
orando em culto de consagração, participando de uma escola bíblica de líder, escola dominical, enfim. O filho mais velho ilustra o quê? Um espírito orgulhoso e depreciativo dos religiosos e fariseus que detestavam, a presença dos pecadores, se julgando melhores e mais dignos que os outros. Posso repetir? É que aqui está a questão. Muitos hoje, em nome de Jesus, caíram em si, se arrependeram, estão voltando, já retornaram, mas ele vai encontrar muitas vezes essa situação. E é aí onde a gente tem que pedir misericórdia, que Deus nos ajude, que seu grande amor inunde o nosso coração, porque o filho mais velho, ele ilustra o espírito orgulhoso e depreciativo dos religiosos e fariseus, que detestavam, detestavam a presença dos pecadores. Pega isso, meu Deus, se julgando melhores e mais dignos. Então, para você, mergulhar e ter o prazer de ler e orar, pedir a Deus que todo esse espírito, que muitas vezes, esse espírito causador de destruição, porque vem aí tudo que Deus está falando, esse orgulho, o espírito de orgulho. Não, pecador aqui não, você errou, você falhou. Não, aqui você não pode sentar. Esse banco, essa cadeira, parece que não consegue compartilhar da mesma alegria, da presença de Deus, do Espírito Santo. Não, eu sou melhor que você. Você falhou, você errou. Você não é digno, você não... Gente, aqui está um grande exemplo para nós. Orarmos e pedir a Deus que seja aniquilado, destruído todo esse espírito de orgulho, de religiosidade. Esta parábola é uma grande ilustração da parte de Deus acerca do amor universal e incondicional de Deus por todos os seres humanos desobedientes. Porque a Bíblia diz isso, que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Eu careço, você carece da graça, do amor que Deus nos concedeu, enviando seu único e único Filho para tomar o teu, o meu lugar. E tomou. E tudo que ele conquistou naquela cruz é direito seu, é direito meu, é direito nosso. Ele, Deus, que espera, Ele que te espera, Ele, Deus, é que pode perdoar todos os seus pecados. Ele, Deus, que vai ao encontro e recebe os filhos que estavam perdidos. Deus é o nosso Pai amoroso, principalmente com filhos diferentes no seu lar. Ele, Deus, é quem ampara, cuida e dá segurança e companhia leal a todos os seus filhos. Quando nós, estou incluso, quando nós estávamos lá, Ele nos resgatou das trevas para a luz. Quando nós não tínhamos os nossos olhos abertos, nosso entendimento não compreendia, nós tínhamos outro Senhor, mas hoje nós temos um único Senhor, Salvador, Jesus Cristo, da nossa alma. Então, quando nós pecamos, somos como filhos pródigos, abandonando o nosso Pai para desperdiçar a vida neste mundo tenebroso. Trocamos o ser filhos. Olha bem, trocamos o ser filhos por ter a herança. Dissipamos, gente, nossos dons e talentos em troca de tesouros, infelizmente, mundanos. Meu Deus, eu quero deixar bem claro para você. O pecado destrói a vida e acaba com as bênçãos que Deus nos dá. Posso repetir? O pecado destrói a vida e acaba com as bênçãos que Deus nos dá. Por isso, o filho mais novo sente sempre aquela necessidade, busca por si só saciar a sua fome existencial. Lá, na terra longe do Pai, a fome de valores, de sentido para viver, fome de esperança e de relacionamentos verdadeiros. Longe do Pai, tudo isso acontece.
Agora aqui o texto diz, o moço caiu em si. Às vezes, algumas crises, talvez você está vivendo isso aí. Talvez este é o momento aí que Deus falou, vou falar, e você vai entender porque você está vivendo isso, porque está acontecendo isso com você, na sua vida, seu trabalho, relacionamento, filhos, enfim. Aí que está. O moço caiu em si, que Deus te ajude hoje, glória a Deus. E às vezes algumas crises nos fará ter uma queda saudável. E reconhecer o que é melhor, que o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Então esta crise, esse afastamento, Deus está dizendo, ei, e aí? Não deu certo, né? Volta. Aleluia. Volta. O filho pródigo voltando para casa representa que se arrepende dos seus pecados, pedindo perdão a Deus. Queridos, Deus sempre toma a iniciativa em perdoar-nos, graças a Deus. E Ele, Deus, espera ansioso pelo retorno do filho, eu digo graças a Deus. O Pai, Deus, foi correndo, correndo ao encontro do filho pródigo, do seu filho. Isso demonstra de fato um perdão verdadeiro, sabe? Isso demonstra um perdão com amor e carinho, sem guardar rancor, não guarde. Glória a Deus. Sempre, querido, que alguém se arrepende, Deus faz uma festa. E hoje há festa no céu por um pecador que se arrepende. Hoje a festa no céu porque você caiu em si, porque você se arrepende. Ele, Deus, vai te restaurar, transformar. Ele te dá hoje, nesse dia, o quê? Uma segunda chance. Por isso chama a vossa atenção, você e eu, nós, que estamos já caminhando, que estamos na casa de oração, que temos comunhão com o nosso irmão, que estamos sempre juntamente com uma ovelha guia. Preste atenção, que estamos juntamente com a ovelha guia, que nós chamamos muitas vezes ou do apóstolo, pastor, ou evangelista, ou mestre, ou profeta, pessoas que estão envolvidas no ministério apostólico, anunciando o querigmá da parte de Deus, como as mulheres que foram as primeiras missionárias, que anunciaram o querigmá, boa nova do que Jesus ressuscitou, está entre nós outra vez. Assim, muitas vezes nós temos que prestar atenção, porque os fariseus legalistas, muitas vezes vai agir como o irmão mais velho. Mas, em nome de Jesus, quando somos obedientes a Deus, não podemos julgar, não julgue, isso é melhor que alguém. Então não podemos julgar melhores que os outros. Como filhos de Deus, devemos nos lembrar do amor incondicional do Pai. Deus não nos ama por causa das coisas que fazemos por Ele. Deus não nos ama por causa das coisas que fazemos por Ele. Deus nos ama, glória a Deus, porque somos seus filhos. Que Deus conceda a você, em nome de Jesus, a alegria dessa presença maravilhosa que eu sinto hoje, falando sobre isso. Que Deus, que é um Deus de amor, de misericórdia, suas misericórdias são infinitas, escute a tua petição, o teu clamor de perdão. Sabe? Que Deus hoje lhe dê um dia maravilhoso e abençoado. Que possamos, gente, estar enquadrados, fundamentados nesta palavra. Porque o grande dia se aproxima. E há de acontecer a qualquer momento, num piscar de olhos. Que o Senhor Jesus te dê um dia repleto com a sua doce presença. Que as suas lágrimas, sua oração, o Senhor venha hoje trazer a você a grande bonança, alegria, a presença da felicidade que só Ele pode nos dar. E é você que está aí no pronto-socorro, ou no hospital, ou você que está aí preso por consequências que talvez você hoje caiu em si, se arrependeu. Que o Espírito Santo venha te confortar, te fortalecer, para que você tenha, na verdade, a liberdade em Cristo. Que nada que vai nos deter, gente. Pega essa, nada. No momento que Deus nos levar, vai levar. Aqueles que estão já dormindo no Senhor, conscientes lá, esperando,
realmente ser ressuscitado e ter um corpo glorificado igualzinho de Jesus. Aleluia. Nós seremos arrebatados e transformados. Pega essa. Então onde você estiver, local que você está caminhando, está andando, está no avião, está no trem, está no Uber, está numa residência, está no trabalho, aonde você estiver, ei, será arrebatado e transformado. Então glória ao Pai, ao Filho e ao doce Espírito Santo de Deus, porque esse dia Deus nos preparou para que você receba e viva neste amor maravilhoso que Deus tem por nós. Lembre-se disso. Você é escolhido, você é escolhida. E Deus te ama. Jesus te ama. Não dê ouvido a vozes que não tem nada a ver com a voz do Espírito Santo de Deus. Por isso, meu querido, que o Senhor neste dia seja a sua bandeira da vitória. Como eu gosto de falar no final, se Deus é por nós, gente, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ei, Deus abençoe cada um de vocês. Quem vos fala? Seu amigo de sempre, o apóstolo Reginaldo, aqui da cidade, fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná. A todos os meus novos amigos. Shalom!